Salve, salve, galera! Agora a gente vai falar nessa próxima aula sobre o neoclassicismo, né? Aqui no Brasil a gente chama mais comumente de arcadismo, do poeta que dá início a esse movimento, Cláudio Manuel da Costa, que também participa da Inconfidência Mineira, inclusive acaba morrendo por conta da sua participação. E vamos falar também dos poemas épicos indianistas que apareceram aí nesse momento e que é muito importante a gente saber, começam a colocar em pauta também, começam a colocar em evidência a natureza brasileira, traços da natureza brasileira e tal, mas sem perder de vista esses detalhes que são muito importantes para a gente se ligar, que são os brocardos latinos, tá? Não se esqueçam que independentemente do nome do poeta de quem a gente estiver falando, a gente vai estar falando de Carpe Diem, a gente vai estar falando de Aurea Mediocritas, a gente vai falar de Inutilia Truncat. Então, todo esse conjunto de características que vem herdada lá da antiguidade clássica continua servindo de referência para esses poetas, tanto Cláudio Manuel da Costa, como Silva Alvarenga, como outros grandes artistas de quem a gente vai falar aí. E esses ideais, claro, a gente não pode esquecer, é que levavam a essa valorização da vida bucólica, do bucolismo. Então esses poetas, esses artistas também vão utilizar, gente, aquela adoção do pseudônimo do pastor, lembra? Né? O Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, usava o pseudônimo de Gloucester Saturnio, né? E esse poema aqui, esse quadro aqui, que é um quadro lá de 1749, ele coloca em evidência aqui, ó, tá? O casal tá ali no Carpe Diem, aproveitando o dia. Esse casal é um casal de pastores, estão aqui as ovelhinhas, tá? Aqui a gente tem outra obra que também é uma obra icônica desse movimento aí, chamado Embarque para Citera. Nota que todos os casais aqui, ó, é uma obra marcada por pelo instinto amoroso, pela ideia do namoro, pela ideia da corte, né, pela ideia basicamente disso. Então isso continua de certa forma aqui no Brasil nesse momento. Mas a gente vai ter esse diferencial, como eu falei para vocês, que é o surgimento de uma poesia indianista. Tá? Começam a aparecer alguns poemas épicos brasileiros que já colocam em evidência a figura do indígena. Esse indígena, quando aparece aí, gente, é importante a gente colocar, ele é um indígena que segue o padrão desse cara aqui, chamado Jean-Jacques Rousseau, que tinha desenvolvido a tese do bom selvagem, né, que dizia, né, grosso modo, dizia que o homem nascia bom, mas a vida em sociedade corrompia esse homem. Então, o homem do campo, como ele não vivesse numa sociedade urbana, ele ainda conseguia manter um pouco dessa pureza, certa pureza. E essa pintura aqui, chamada Moema, do catarinense Vitor Meirelles, ela expressa justamente aqui o que a gente está vendo, é o cadáver da Moema, né? A lindíssima indígena apaixonada pelo branco português Diogo Álvares, mas que foi preterida, de certa forma quando a gente fala no bom selvagem, a gente está falando no índio, mas com valores que assumiu os valores que são os valores dos brancos. Então Jean-Jacques Rousseau tinha um conjunto de valores eurocêntrico e esse conjunto de valores, de certa forma, era que servia de referência para ele dizer o que era um bom selvagem e o que não era um selvagem tão bom assim. Mas já que a gente está falando de Moema, vamos pegar primeiro, então, essa obra aí, a obra de onde saiu Moema, é uma obra chamada Caramuru, que foi feita em 1783 e, para vocês se ligarem, também tem um subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Nota, gente, que isso é muito importante.
a homenagem do poema épico, que é uma longa narrativa, a gente já sabe, né? Essa longa narrativa sempre tem heróis que representam um povo, e no caso desse poema épico aí, aparecem os indígenas também interagindo com, com o europeu Diogo Álvares. Então, nesse sentido, o Caramuru acaba botando em evidência o nativo brasileiro na literatura num papel de muito destaque. O modelo que esse cara usou já é conhecido nosso. O modelo que ele usou é o modelo de Camões, usado em Os Lusíadas. Se vocês olharem aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né, estrofes com 8 versos. Essas estrofes com 8 versos, o A, vamos ver como é que a gente faz esse esquema de rima aí. Estão lembrados? Ó, então a gente tem treme, leme e freme. Tá, beleza. E aqui o que, que a gente tem? Aqui a gente tem moribundo, aqui a gente tem fundo e aqui a gente tem profundo. Mágoa e nágua é uma nova rima. Então a gente tem um esquema de rimas que segue direitinho o esquema de rimas do Camões. É uma estrofe em 8ª rima, também é verso decassílabo, tá? Verso com 10 sílabas poéticas e não gramaticais. Então, estruturalmente, segue aquele modelo classicista do poema épico Os Lusíadas, do Camões. Os personagens aí desse poema épico Caramuru são Diogo Álvares, né, o náufrago português, Paraguaçu e a Moema. O argumento desse poema é bem simples. Na verdade, o Diogo Álvares é um personagem histórico que acabou naufragando na costa brasileira, depois se torna um grande traficante de escravos, ele escraviza milhares de indígenas, diz que chegou um determinado momento, ele tinha cerca de 4, 5 mil indígenas sob o seu poder, e ele chega aqui e acaba se relacionando com a Paraguaçu, a nativa. E ao final do poema, ele e a Paraguaçu vão dar uma banda na Europa, a Moema se atira, né, no mar e vai nadando até alcançar o navio onde está Diogo Álvares ao lado da Paraguaçu. E aí ele é essa passagem aqui que a gente conhece como a morte da Moema. Essa passagem aqui, tá? Então é a morte da indígena apaixonada, perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida a cor, o aspecto moribundo, com a mão já sem vigor soltando o leme, entre as salsas escumas desce ao fundo. Então ela foi nadando, conseguiu alcançar o barco, se agarra ao leme, mas já está muito cansada e aí acaba afundando. Mas na onda do mar, que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo, ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Então é o momento da morte da Moema, a indígena apaixonada pelo português. Aí esse poema épico tem toda a importância porque a gente começa a perceber nesse poema épico do glorioso Santa Rita Durão, é esse aqui o nome do autor, tá, gente? Esse aqui, então vamos botar aqui, ó. Esse aqui é o autor. O que, que a gente consegue ver nesse poema épico, esse longo poema narrativo do Santa Rita Durão? A gente consegue ver pela primeira vez exposta com clareza a ideia da paisagem brasileira. É muito importante a gente levar isso em conta, porque essa paisagem brasileira, ela vai ser um traço, ainda não é a natureza que representa a pátria brasileira, a nação brasileira, mas já é um traço importante para a gente destacar. Por quê, professor? Porque vocês têm que se lembrar que o arcadismo valorizava a vida do pastor lá da Grécia Antiga. Se eu coloco um personagem que nem o indígena a substituir esse pastor, e esse indígena aparece na selva americana, na floresta americana, nas matas americanas, isso significa dizer que o poema
pouco a pouco, vai abandonando aquele cenário da antiga Grécia, da antiga Roma, e passa então a incorporar traços do cenário brasileiro. Ainda são traços nativistas, não é o nacionalismo romântico, mas já é um começo, para vocês perceberem como as coisas vão de pouco, né, de pouco a pouco é que vão sucedendo na cultura e na literatura. Esse aqui é um outro poema épico muito importante também, de 1769, e o autor desse poema épico chama-se Basílio da Gama. Aqui eu coloquei algumas fotografias, vocês já devem reconhecer isso aqui. Na verdade, essa daqui é uma referência às missões jesuíticas. Essas missões jesuíticas ficavam no território que hoje é o Uruguai, mas era um território meio que sem lei ali, tá, gente? Então, os jesuítas organizaram os indígenas em uma organização, mas tão perfeita, que economicamente era uma brutalidade, tá, pessoal? Economicamente, essa região aí produzia mais erva mate do que a Argentina inteira produzia. Era uma coisa de louco, que o indígena não tinha a noção de propriedade. E aí, ameaçada pela ordem dos jesuítas, a própria Igreja Católica, mancomunada com os reis espanhol e o rei português, acabaram achando por bem pôr fim a essas missões jesuíticas, e aí Portugal e Espanha se reuniram e acabaram assinando o Tratado de Madrid, que expulsava os missioneiros jesuíticos do seu lugar. Vai daí o escritor José Basílio da Gama, utilizando o pseudônimo de pastor Termindo Cipílio, vai escrever esse poema épico em 1769. É importante a gente perceber que esse poema foi dedicado ao irmão do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vai ser um político de muito destaque, um estadista de muito destaque na corte portuguesa, porque ele vai resgatar muito da grandeza da corte portuguesa, vai organizar as finanças do reino português e, sobretudo, vai botar uma elite no poder, que é uma elite que não é muito agregada à alta aristocracia, vai cortar alguns direitos dos nobres, e por isso, logo depois, quando a Dona Maria I assume o poder, ela acaba com a política do Marquês de Pombal e faz aquilo que a gente convencionou chamar de a grande viradeira. Uma viradeira. A política volta-se completamente, aí volta a incorporar diversas benesses, diversos benefícios para os nobres, para os aristocratas. Só que nesse momento em que o Uruguai é publicado, 1769, o Marquês de Pombal ainda estava por cima da carne seca, estava com a bola toda, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse poema épico, algumas características importantes para vocês se ligarem. Bom, a primeira característica é que o poema serve de crítica aos jesuítas. Como a gente já viu, a ordem dos jesuítas passou a ser perseguida, chegou a ser expulsa do Brasil, depois eles voltam, tá? Mas é um momento histórico delicado para os jesuítas. E isso tudo por obra e força do Marquês de Pombal, que era o poderoso primeiro-ministro português. O tema, né, que a gente sabe, como os Lusíadas têm como tema a viagem do Camões, aqui a gente tem como tema a Guerra das Missões, ou também chamada de Guerras Guaraníticas, que ocorreram quando o Tratado de Madrid finalmente decretou uma fronteira delimitada de comum acordo entre o reino português e o reino espanhol. E é importante a gente perceber que aí sobraram os jesuítas e os povos missioneiros, tá? Que eram milhares de indígenas que foram dizimados. Importante a gente salientar que dentre os personagens principais tem um personagem histórico chamado Coronel Gomes Freire. Esse Gomes Freire aqui, ó, general, desculpa, tá? Ele era o chefe das tropas que avançaram contra os indígenas, tá? A gente tem aqui, de personagem importante, esse cara aqui, ó, Cepé, que às vezes aparece com o nome escrito desse jeito aqui, ó, Cepé, também conhecido como Cepé
Tiaraju, que é um herói indígena até hoje, reconhecido pelos gaúchos pela bravura. Tá? Então o Sepete Araju é outro personagem muito importante. Né? De fundo tem uma história aí que é a história de amor entre a Lindóia, a esposa do Cacambo, aqui, ó, né? E o glorioso Cacambo, porque o Cacambo acaba morrendo no meio de uma batalha e a Lindóia deveria se casar com o Balda, que é o administrador, o padre Balda. Aliás, a Lindóia deveria se casar com o Baldeta, que é o filho do administrador das missões, o padre Balda. E aí a Lindóia prefere a morte, entra na floresta, deixa-se picar por uma serpente e acaba morrendo, tá? Então nota que no outro poema épico também, né, a Moema também morria, nesse poema épico aí, o Uraguai, também a morte da indígena. Aqui a gente tem o poema épico, o Uraguai é um pouquinho mais moderno do que aquele que a gente viu, tá? Ele não segue o modelo do glorioso Camões lá. Ele escreve o poema épico dele, o Basílio da Gama, ou Termindo Cipílio, em versos sem rimas, que a gente chama de versos brancos, como vocês já sabem. E aqui é um momento em que ele mostra uma conversa entre o Cacambo e o Cepé. Lembra? Os dois chefes indígenas, dois guerreiros indígenas, estão conversando com o general Gomes Freire, o chefe dos exércitos ibéricos. Gentes da Europa nunca vos trouxera o mar e o vento a nós. Ah não, debalde, né? Ah não, em vão, inutilmente. Estendeu entre nós a natureza todo esse plano espaço imenso de águas. Prosseguia talvez, mas o interrompe Cepé, que entra no meio e diz: Cacambo, fez mais do que devia, e todos sabem que estas terras que pisas, o céu livres, deu aos nossos avós, nós também livres as recebemos dos antepassados, livres as hão de herdar os nossos filhos. Desconhecemos, detestamos julgo, detestamos a subserviência, a escravidão, a obediência, que não seja o do céu por mão dos padres. Então eles já tinham sido convertidos pelos jesuítas. As flechas partirão nossas contendas, as flechas vão partir as nossas batalhas, as flechas vão fazer parte da nossa luta dentro de pouco tempo, e o vosso mundo, se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós, se defendemos tua injustiça e nós o Deus e a pátria. Enfim, quereis a guerra e tereis a guerra. É o momento da declaração de guerra em que conversam os dois chefes indígenas, o Sepete Araju e o Cacambo, e o general Gomes Freire, tá? É um outro poema. De novo, gente, vamos anotar aqui para vocês não se esquecerem. Olha só, de novo, os traços que a gente chama de traços nativistas. Pô, professor, por que traços nativistas? Porque aqui nesse tipo de poema, gente, os caras abandonam aquele cenário grego antigo lá da Arcádia, do lugar dos pastores. Aqui eles estão falando de um pedaço de terreno, de território americano. E aí já foge daquela convenção. Tá? Esse aqui é o, por último, é interessante que por último, galerinha, ficou o cara que abre o movimento do arcadismo no Brasil com obras poéticas. Esse cara foi um grande sonetista brasileiro, um grande sonetista brasileiro. Esse grande sonetista brasileiro era chamado de Cláudio Manuel da Costa, só que ele assumia o nome de Glauceste Saturnio, que era o nome de pastor, o pseudônimo de pastor, como a gente viu. E é importante também vocês se ligarem que o Brasil, naquele momento histórico, com toda a riqueza que havia em Minas Gerais, acabou fundando seu primeiro grupo literário, primeiro grupo de intelectuais. Até desse grupo que sai, viu, a movimentação para Inconfidência Mineira. Esse grupo foi chamado de Arcádia Ultramarina. A Arcádia, óbvio, uma referência aos Árcades, né,
movimento arcadismo, aquele lugar onde moravam os pastores que viviam de poesia lá na Grécia Antiga, e ultramarina, porque é da além-mar, né? É do novo continente americano. Então é importante a gente perceber, notou como aos pouquinhos a própria literatura brasileira vai se organizando de um jeito diferenciado. Também vamos ver nessa poesia do Cláudio Manuel da Costa os traços da natureza brasileira, paisagem de Minas, traços nativistas, e não se esqueçam, ele é um dos inconfidentes, tá? Da Inconfidência Mineira, participou ativamente e morreu justamente no ano em que a Inconfidência deveria eclodir, 1789, ou seja, foi preso e já empacotou na prisão. Vamos dar uma olhadinha num poema desse cara aqui para eu mostrar para vocês. Olha só, primeira coisa que eu queria que vocês se ligassem no formato do poema. Nem li, mas eu já sei que eu estou diante de um soneto. Ah, por quê, pessoal? 4, 4, ó, uma estrofe de 4 versos, duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos. Perceberam? Rima direitinho, gente, desconheço, esmoreço, prado, tomado, esqueço, progresso, reclinado, mudado, florescentes, decadentes, primavera não era, presentes, degenera. Perceberam? Então a gente tem todo um esquema de rimas, um verso, um poema tradicional, rimado. Vamos fazer o esquema de rima desse aqui. Vamos fazer o esquema de rima desse aqui só para vocês se ligarem lá. A, B, rima com B, rima com A. Então, desconheço, rima com esmoreço, prado, rima com tomado. Vamos ver aqui de novo, ó. Esqueço, rima com progresso. E reclinado rima com mudado, ABBA. Florescente não rima com nenhum dos dois, então eu tenho que botar um C. Primaveras eu também tenho que botar um D. O decadentes já rima com florescentes. Opa! O não era rima com primavera. O presentes rima com decadentes. E o degenera rima com primavera e com não era. Então a gente tem o esquema de verso, de rimas, ABBA, ABBA, CD, CD, CD. Onde estou, este sítio desconheço, este lugar desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Então, contemplá-lo tímido eu até fico, sabe, perco as forças. Uma fonte a que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado, ali um vale, monte, ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Nota que nesse poema aqui o eu lírico coloca junto da queda da natureza, junto da perda daquele lugar maravilhoso que ele tinha antes, ele associa com o sentimento que ele está sentindo. Tá? Então o eu lírico confunde o sítio, o lugar que ele está vendo agora, que já não é mais o mesmo, com o seu próprio estado de espírito. E além disso, é importante a gente perceber que essa é uma referência às mudanças por que passava o estado de Minas Gerais com a massiva extração do ouro e massiva extração do minério. Tá? Por último, mas não menos importante, outro grande escritor brasileiro, o nome dele geralmente aparece com esse nome aqui, galerinha, Silva Alvarenga. E esse Silva Alvarenga, na Arcádia, olha só, na Arcádia ele adotava o pseudônimo Alcindo Palmireno. Ele foi um compositor de diversos madrigais e rondós. E esses madrigais e rondós são todos poemas muito voltados, galera,
para leveza, para temática amorosa. São poemas assim muito frequentemente marcados por esse sentido, né? São obras líricas, a gente fala. Por exemplo, aqui a gente tem um traço que é um traço importante. O título desse poema, O Cajueiro, tá? É um poema cuja marca é esse refrão aqui, ó. Então essa parte aqui do poema é um refrão que a gente vai ver volta e meia ao longo do texto, a gente vai encontrar. Opa, faltou um ezinho aqui, né? Vai aqui, ó. É um refrão que volta e meia. Vem, ó ninfa, ao cajueiro, que no outeiro desprezamos, que em seus ramos tortuosos amorosos frutos dá. Se desejas a frescura, o seu tronco te convida, e entre as folhas escondida, a aura pura doce está. Inda a mão do estio ardente do verão quente, não crestou do campo as flores, não queimou as flores do campo. Vem que a deusa dos amores tua fronte adornará. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês que se a gente for falar sobre aquelas características lá, esse aqui é o típico lugar ameno, é o típico lugar tranquilo em meio à natureza, tá? Então, vamos se ligar aí que aqui a gente tem uma característica daquelas. E o que ele está dizendo para ela, né? Vem, ó ninfa, aproveita, ó ninfa. Hoje nós temos o dia para o amor, ó ninfa. Vamos viver este amor o quanto antes, ó ninfa. É o carpe diem. Tá certo? Então a gente tem o locus amenus, a gente tem a simplicidade, a gente tem o pastor Alcindo Palmireno chamando a ninfa, que eu queria chamar a atenção de vocês, é uma referência que a gente traz lá do universo clássico. Uma ninfa é, tá, uma divindade clássica. Só que o cajueiro é importante eu colocar para vocês que o cajueiro é uma árvore brasileira da gema, ó, é uma árvore brasileira muito famosa. Ou seja, o que ele faz aqui nesse poema? Nesse poema ele mistura aquelas convenções do arcadismo com a realidade brasileira. Pode Tascaí, que também o Silva Alvarenga, glorioso Silva Alvarenga, vai fazer uma poesia cuja marca é essa mistura entre os traços nativistas e os traços que são os traços das convenções do arcadismo, como locus amenus, carpe diem e assim por diante. Falar em carpe diem, meus amados e minhas amadas, nós ficamos por aqui. Carpe diem, aproveitem, colham os dias, porque a gente nunca sabe, como diz a poesia Arcade, a gente nunca sabe o que vai ter no futuro. Beijo grande para vocês e até mais, gente. Até a próxima.